Humildade. Seja humilde. Sim, eu sei que você não precisa que eu seja mais um a fazer essa recomendação tantas vezes repisada. Você deve ter ouvido isso à exaustão na escola, na igreja, na família. Nossa cultura e educação fizeram com que a acusação de não ter humildade seja um dos nossos piores temores. Talvez, por esta razão, tenhamos uma certa tendência a nos depreciar, dificuldade de acolher um elogio, e por tudo isso podemos deixar de reconhecer alguma qualidade, alguma força em nós, e com isso é possível que deixemos de realizar coisas importantes para nós, para nosso entorno e para o mundo. Mas afinal, qual o verdadeiro significado da humildade? Para seguirmos nessa reflexão, é vital nos aprofundarmos. Nos dicionários, para apoiar nossas confusões sobre o tema, a palavra aparece com os seguintes significados. No Michaelis, virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza, qualidade de humildade, condição de quem é pobre, demonstração de respeito, de submissão aos superiores, sentimento de inferioridade. Já no dicio.com.br, um outro dicionário, qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia. Em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém, inferioridade. Que expressa submissão em relação aos seus superiores, acatamento. Escassez de luxo, falta de brilho, sobriedade. A humildade de suas vestes. Que não possui uma boa condição financeira, pobreza. Perceba que quase todos os significados remetem a, de alguma forma, nos colocar numa situação de inferioridade e subserviência. Penso que poucos deles sejam de fato úteis para uma vida com significado, a forja de um caráter nobre e um posicionamento adequado diante de nossos semelhantes. Não vejo como a pobreza, o sentimento de inferioridade, a fraqueza, a falta de brilho podem contribuir para algo ou alguém. Já a sobriedade e a consciência de nossas limitações, essas sim, me parecem ter tudo a ver com a utilidade, a serventia do melhor conceito de humildade para a construção de nosso caráter, o amadurecimento de nossa personalidade e a escrita de uma biografia relevante. A Wikipédia nos ajuda a alcançar melhor esse sentido mais profundo de que ser humilde tem a ver com o reconhecimento de nossas fraquezas e limitações e agir em conformidade com essa consciência. E jamais nos colocarmos em posição de superioridade em relação às outras pessoas. Mais ainda, faz remissão à palavra grega humus, que significa terra, embora a origem de humildade venha do latim, humilitas, o que lança luz sobre o que mais importa para compreendermos o que há de realmente relevante incutido nesta palavra e nos leva à reflexão que pode ser um farol para nosso caminhar. Todos nós viemos da terra e para ela voltaremos, o que nos iguala definitivamente. Outra vertente de pensamento é que não nos desprendamos do chão, do reconhecimento de nossa natureza como ela é. Temos uma faceta humana, falível, miserável, vulnerável, mas também algo de divinos, pela centelha do próprio Criador que nos anima e nos torna capazes de realizar coisas notáveis, deixar sementes, melhorar o mundo e a vida de outras pessoas. Sendo assim, o conceito de humildade se amplia, pois ao termos consciência plena de nossa realidade, de quem somos, do que somos feitos, encontraremos não só nossas limitações, mas também nossas possibilidades. E assim, já se torna um tanto mais desafiador manter a sobriedade e o equilíbrio. A humildade seria, desta forma, um fio de navalha em que, por um lado, reconhecemos nossas mazelas sem nos inferiorizarmos a ponto de deixar de reconhecer qualidades em nós ou de utilizar menos nossas potencialidades. Por outro lado, reconhecer que temos certos recursos e qualidades, sem nos vangloriar por isso, nos ensoberbecer ou considerar que temos algo de superior a nossos semelhantes. Para seguirmos nos aprofundando e compreendermos quais armadilhas se escondem no senso comum, podemos nos servir do exemplo de Cristo. Ele, sendo Filho de Deus, o próprio Salvador da humanidade, resignou-se com a indizível provação que enfrentou, não abriu a boca para se queixar, humilhou-se descendo aos porões de sua condição humana, que abraçou sem reservas. Ainda assim, jamais deixou de reconhecer quem é
Em momento algum deixou de se apartar de sua condição divina, sua origem do alto. Foi por isso, inclusive, que foi levado à cruz, acusado de soberba e sacrilégio. Há aí uma sutileza importante. Jesus, para fazer o que havia de ser feito por ele, precisava se colocar em seu lugar com tudo o que havia nele, a força para enfrentar o que ninguém mais poderia e a vulnerabilidade de sua humanidade. A mim, parece que Deus, com o esmero de sempre, quis nos dizer algo com tão caprichoso paradoxo, em que o Salvador da humanidade, mesmo sendo tão poderoso a ponto de vencer a morte e redimir toda a humanidade, tendo caído com sua cruz, necessitado da ajuda de pessoas e até vacilado, entre aspas, quando perguntou ao Pai se havia como afastar dele tão amargo cálice. Penso que, entre outras coisas, ele ilustra para nós que inevitavelmente falharemos. E que isso não há de ser um grande problema, já que o próprio Cordeiro de Deus, em sua humanidade, não foi indefectível. Aquele que é perfeito se fez pecado para lavar nossas culpas. E o que isso tem a ver com cada um de nós no que diz respeito à humildade? Se ser humilde passa por olharmos para nós sem filtros, a fim de encontrar tudo o que somos, reconhecer nossa verdadeira condição e nos instalar em nossa realidade, haveremos de contornar nossas fraquezas, mas também nossa força. E o que é que pode estar por trás dessa tendência de nos inferiorizar e fazer de conta que nada temos de bom? É que, ao reconhecermos qualidades em nós, automaticamente se faz presente um constrangimento considerável por não utilizar tais talentos. Quando finalmente reconheço algum valor em mim, alguma capacidade, me sinto automaticamente impelido a produzir, entregar algo utilizando tais ferramentas. Há uma frase na saga do Homem-Aranha, de Stan Lee, dita pelo tio Ben, que ilustra bem isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez por isso compense, entre aspas, tanto a falsa modéstia ou o grande esforço de nos convencer de que nada temos a oferecer. Como eu disse, a demora para escrever esse livro lamentavelmente estava alicerçada nessa ideia distorcida de humildade. É assustadoramente frequente deixarmos de fazer as coisas para não sermos julgados. Não é só por nos reconhecermos insuficientes. Há ainda um outro ponto sobre o qual me debruçarei um pouco mais adiante: o medo do poder que cada um de nós tem. Humildade é o bom senso de reconhecer quem somos, para o bem e para o mal. E qualquer pessoa minimamente consciente de suas limitações, ainda que reconheça condições para se movimentar, para produzir algo, sabe cristalinamente que nunca se está pronto para nada do que realmente importa na vida. Ninguém está realmente pronto para ter filhos, para se casar, para abrir uma empresa, para se mudar de país, para a morte de um ente querido. A grande questão é nos colocar em marcha, mesmo sabendo que ainda estamos incompletos. É nos lançar a fazer o que precisa ser feito, ainda que distantes da perfeição, e conviver com as críticas e julgamentos. Para isso, é fundamental abrir mão do preciosismo. Os preciosistas preferem fazer uma única coisa nota 10 do que fazer 5 coisas nota 9, porque se apegam muito mais à própria imagem do que à contribuição que poderiam dar se estivessem dispostos a falhar e a não obterem toda a aprovação que desejam. Como dizia a última frase do texto O Menestrel, atribuído ora a William Shakespeare, ora a Verônica A. Schofstall, que eu acredito ser a verdadeira autora, abre aspas, nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Fecha aspas. Muitas vezes preferimos deixar de reconhecer certos talentos exatamente por medo de sucumbir à vaidade, mas é triste simplificarmos as coisas dessa forma. Tem a ver com um certo modo de sermos brilhantes. Nesse contexto, vale lembrar um dos verbetes para designar a humildade que menciona falta de brilho. Ora, se para ser humilde eu não posso ter brilho algum, talvez seja o caso de renunciar a qualquer predicado que possa fazer de mim alguém que seja notado. Mas para mim, mais parece um pecado. Citarei um texto que mudou a minha vida. É extraído do livro Um Retorno ao Amor, escrito por Marianne Williamson em 1992. Uma curiosidade é que ele foi utilizado em uma cena do filme Coach Carter, com Samuel L. Jackson, e também num ótimo documentário chamado O Efeito Sombra, produzido por Debbie Ford, em parceria com grandes nomes da filosofia e literatura modernas,
e que está disponível no YouTube e você pode encontrar facilmente digitando o efeito sombra. Abre aspas. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Mas na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, bancando o pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Fecha aspas. Seja humilde, o suficiente para lembrar que nunca estaremos realmente prontos, pois somos um projeto em permanente construção e aprimoramento. Seja humilde, o suficiente para reconhecer que você é parte de um projeto maior, que tem uma centelha divina e que, mesmo falível, tem uma contribuição a dar a partir das forças e talentos de que dispõe, e eles lhes conferem uma responsabilidade. Humildemente, honre-a.